Bom dia a todos, graça e paz. Amém. Tudo que começa, termina, né? Aqui nessa terra é assim. Aqui nada é eterno. Tudo passa, né? As coisas ruins e também até aquelas que nós consideramos boas. Porque é assim, por causa do pecado, né? E para que a gente possa almejar a eternidade, onde nada mais acaba, né? E conectados com Cristo, Deus falou de várias maneiras conosco. Cura, chamado de vocação, responsabilidades. Deus falou conosco também sobre, estou recordando aqui, cura, chamado, a volta de Jesus, né? E a necessidade de nos prepararmos. Eu estou meio sem voz, e isso já está acontecendo comigo há um bom tempo. Retiros acontecem assim. Então tem coisas que a gente não gostaria de passar e a gente passa. Tem coisas que eu gostaria que a minha voz estivesse plena, para que eu pudesse falar e ter vamos dizer assim, aquele sentimento no meu coração que eu estou entregando melhor para vocês, até naquilo que eu estou podendo transmitir, para que eu pudesse cantar, porque eu gosto de cantar. O meu primeiro ministério antes da palavra foi a música, sem nunca ter tocado nada, sem nunca ter feito aula de canto. Talvez o único aula de canto que eu fiz é de ficar no canto mesmo, né? Mas é impressionante como que Deus faz as coisas. Os planos de Deus não são os nossos. Diz a palavra do Senhor que os planos de Deus são mais altos do que os nossos. Às vezes você projeta uma coisa e Deus te dá outra totalmente diferente. Eu lembro que eu queria muito ter feito administração de empresas quando era jovem, assim como vocês. E eu sempre fui estudioso, sempre notas boas e tal. Eu falei, não, se eu fizer, vou passar. E aí aconteceu um monte de coisa naquele dia, que eu cheguei e fechou o portão. O portão fechou, eu não pude entrar. Eu fiquei triste, eu fiquei chateado. Eu falei, meu Deus do céu, eu fiz tudo certo, eu estudei, eu me preparei. E aí eu cheguei atrasado, aconteceu alguma coisa, eu não lembro o que aconteceu, mas o portão fechou na minha cara. E aí foi uma crise para mim, né, naquele momento. Só que aí Deus começou a trabalhar na minha vida espiritual. E eu comecei a entender. Falei, não, mas no ano que vem eu vou fazer administração de empresa. Por quê? Porque eu trabalhava em banco já, né? Eu comecei a trabalhar com 14 para 15 anos. Nessa época tinha o tal do office boy, né? Não tem mais, né? Então eu entrei no banco como contínuo, que era o office boy. O camarada que ia na rua, carregava lote, essas coisas. E eu falei, não, eu tenho que me preparar, porque aqui dentro é um ambiente financeiro, então você tem que caminhar na direção da administração, da economia, das ciências contábeis. E eu estava muito engajado nisso. E só que eu também me converti nessa época, e tudo foi mudando. Aí nesse decorrer desse um ano, Deus fez um reboliço na minha vida. Eu aceitei a Jesus, Deus colocou no meu coração que eu sabia cantar e que eu podia cantar. Eu comecei a cantar, e tudo que é trabalho na igreja que tinha, evangelizar gente, evangelizar gato, cachorro, poste, eu estava lá. Porque eu queria servir a Deus. E aí eu entendi que não era para mim fazer administração. Deus havia preparado para mim um outro ideal. E é interessante como as coisas vão se alterando na vida da gente. Às vezes existem os nossos sonhos, às vezes existe o sonho dos nossos pais. Porque às vezes os nossos pais, eles falam, não, você vai ser isso. Meu pai queria que eu fosse médico. Não, você vai ser médico. E tentou colocar na minha cabeça que eu seria médico. E aí depois eu falei, não vou ser administrador. Só que Deus falou, você vai ser pastor. Tudo diferente. Tudo diferente. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque nós muitas vezes ficamos perdidos em um momento da nossa vida. Existe um momento da nossa vida que a gente não sabe ao certo para onde a gente tem que caminhar. E geralmente é na idade de vocês assim. Você não sabe se você vai para cá, se você vai para cá, se você vai para frente. E
E aí você fica meio indeciso em muitas situações da sua vida. E aí a gente começa a achar melhor a vida dos outros do que a nossa. Sabe aquela tentação de você achar que a vida do outro é melhor do que a sua? Que o outro é melhor do que você. E você olha para você, você não acha que você não é ninguém, né? E todos nós temos essa experiência, em algum momento da nossa vida a gente tem. Eu fico pensando, pensa em José. José, houve um momento da vida dele que ele foi muito feliz quando ele era paparicado pelo pai. Só que aquilo gerou um problema com os irmãos dele. E aí, houve um momento que ele foi no campo, uma roupa, uma túnica nova. Chegando lá os irmãos, com raiva dele, com inveja dele, com ciúme dele, pegaram José, jogaram numa cova e venderam ele depois como escravo para ir para o Egito, uma caravana de ismaelitas. E aí foi só sofrimento, foi só dificuldade. Talvez eu fique pensando assim, que naqueles momentos o coração de José foi tentado a pensar: seria melhor se eu fosse o Rubem, mais velho. Talvez fosse melhor se eu fosse o Judá, né? Ou se eu fosse qualquer outro. Mas eu não queria ter essa vida que eu estou tendo agora. Por quê? Porque era uma vida onde aparentemente tudo que ele não queria passar, estava passando. Cova, escravidão, distanciamento dos pais, situações assim desagradáveis, indesejadas, não planejadas. E às vezes isso acontece com você. E quando a gente está nesse momento da nossa vida, a gente acha que a vida dos outros é melhor do que a nossa. Por quê? A gente não sabe o propósito. A gente não sabe o propósito. E eu quero dizer para você nessa manhã, Deus me manda dizer isso para você. Deus tem um propósito com você. Com você, com a sua vida. Você não é pior do que ninguém. Uma vez eu vi um estudo sobre o oleiro e o barro. E nesse estudo estava detalhado ali o processo de se fazer um vaso. Aí tem o processo de pegar o barro, tem o processo de tirar as impurezas do barro. Aí depois tem o processo de você pisar o barro. O barro tem que ser pisado. E quanto maior é o vaso, maior é o tempo de pisamento. Maior é o tempo em que aquele barro será pisado. Porque um grande vaso exige que o barro esteja em melhores condições possíveis. Um vaso pequeno você faz rápido. Um vaso grande é mais demorado. Então, às vezes, as coisas demoram mais para você. Não é porque Deus está te esquecendo. Não é porque Deus esqueceu de você. Não é porque Deus está olhando com mais carinho para o outro. É porque existe um propósito maior na sua vida. E você tem que entender. E você tem que aceitar isso no seu coração. Existe um tempo para todas as coisas, diz a palavra de Deus. E às vezes nós temos que saber esperar Deus fechar o tempo, as etapas da nossa vida. Meninas que não se casaram ainda, levanta a mão. Isso, muito bem. Fiquem em paz. Sirvam a Deus. Pastor, eu posso atrapalhar Deus em realizar aquilo que Ele tem na minha vida, nessa área, em outra área? Só se nesse tempo em que as coisas não estão acontecendo com você, você deixar de adorar a Deus, de dar a Deus o louvor que é devido. Se você permitir que as circunstâncias te levem a se revoltar com o Senhor, talvez você consiga atrasar um pouquinho. Mas se você passar por esse tempo como Ana, diz a palavra de Deus que Ana não podia ter filhos.
queria ter filhos. Ela queria ter o quê, irmãos? Filhos. Aí ela olhava para a outra, todo ano parece que a outra tinha filho. Pô, acontece com a menina, mas não acontece comigo. E ela chorava. Ela ia para o culto lá. Só que diz a palavra de Deus que ela foi a Jerusalém adorar a Deus. Não tendo filhos, estéril, mas adorando. Olhando outros viverem aquilo que ela queria viver, mas adorando. Vendo outras pessoas viverem o sonho que ela tinha, mas adorando. Adorando. Até foi mal interpretada pelo próprio sacerdote, que achou que ela estava embriagada. Só que ela não deixou de adorar a Deus, porque as coisas não estavam acontecendo do jeito que ela queria. Às vezes as coisas não vão acontecer do jeito que você quer. Às vezes você vai ficar em crise em alguns momentos, né, irmão Kleber? O irmão Kleber também tem as crises dele. Eu sei que ele está em crise. E às vezes a gente está ali passando pelas nossas crises. Só que chegou o momento em que a palavra de Deus diz, e o Senhor se lembrou de Ana. Eu quero dizer para você, o Senhor se lembra de você. Quando Esther passou pela fila, né, para ser talvez uma das escolhidas para ser a rainha, fala ali o texto que passaram muitas antes dela. O que me chama a atenção nesse texto é que chegou a vez de Esther. Chegou a vez de Esther. Assim como chegou a vez de Esther, chegou a sua vez, Laura. Você vai casar. Amém. E assim vai acontecendo com as pessoas. Vai chegando a nossa vez. Vai chegar a sua vez, Carlos. Vai chegar a sua vez, Nicole. Nicole é uma preciosidade. Tem a Nicole como se fosse uma filha. E às vezes ela passa uns apertados comigo. Semana ela dá uns puxões de orelha nela e tal. Eu acho que ela queria até mudar de igreja. Mas a gente faz isso com as pessoas que a gente ama. Tem vezes que os meus filhos não querem ser meus filhos. Quando a gente aperta o cinto, né? Mas a gente faz isso porque ama, né? Deus também é assim. Deus sabe quem nós somos por dentro, a gente não sabe. A gente acha que a gente está preparado. Estou preparado. Deus fala, não está. Não está. Mas eu vou deixar você preparado. Chegou a vez de Esther, vai chegar a sua vez. Naquela área da sua vida, naquela situação que vocês estão esperando, vai chegar. Mas você tem que passar por esse momento adorando, louvando, servindo, fazendo a vontade de Deus. Que nem o pastor pregou ontem, lava as redes. Vai lavando as redes. Quando tiver tudo pronto, o Senhor chama. Eu lembro de uma jovem que também tem um carinho especial para ela, não está conosco hoje. Ela está em outra igreja, chama Carol. E a Carol, ela vivia assim uma angústia, né? Porque ela já estava com 30 anos e ela queria casar. Porque todo mundo assim, ela é da turma do Gabriel, da turma do... E ela ficava assim, angustiada. Aí uma vez foi o Jeová Jireh na igreja, aquele pessoal que faz teatro, né? E a Carol tem um espírito missionário muito forte, ela sempre foi assim, preocupada com a ação social, com a arte, com a coreografia, com essas coisas. E ela viu, o pessoal foi na igreja, ela se conectou com eles ali. Ela falou, pastor, eu quero ser do Jeová Jireh. E tal. Eu falei, tem certeza, Carol? Tem. Ela falou, olha, é o seguinte, só não vou se eu casar, se aparecer alguém. Aí ela achava assim que no coração dela não ia aparecer ninguém. Ela estava segura que ela ia para o Jeová Jireh.
Aí eu precisava fazer uma carta, o pastor precisava fazer uma carta e tal, apresentando, fiz a carta e tal, ele entregou a carta. E eu também já estava assim, falei, puxa, perdi a Carol, porque ela tinha muito talento, tem muito talento, tem muita capacidade espiritual para fazer as coisas. E meu coração foi, mais um integrante para o Evangelho. Só que aconteceu que ela não esperava. A carta bateu lá e ela não foi aceita. Só que nesse momento apareceu o abençoado do Cleiton, que hoje é o marido dela. E aí eles começaram a se conhecer e tal. Pá! Fiz mais um casamento. E aí ela entendeu. Deus estava preparando algo que no coração dela achou que não ia acontecer. Às vezes é assim com a gente acha, não vai. Deus está preparando algo para você. Deus está preparando algo para você. Você tem que ficar firme na sua trajetória. Não mude o rumo, não desanime, não entregue os pontos. Faça o que Deus te mandou fazer. O que atrapalha a gente é uma palavrinha chamada ansiedade. A Bíblia diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. O que é coisa alguma, pastor? Coisa alguma. Nada nesse mundo merece a tua ansiedade. Nada. Por mais grave que seja a situação, por mais complexa que ela seja, nada, coisa alguma, deve tirar a paz do seu coração, a segurança. Porque a ansiedade no reino espiritual significa falta de fé. Como que Deus recebe a tua ansiedade? Como alguém que não está crendo. Não estou crendo. A ansiedade para Deus é: Senhor, estou duvidando do Senhor. Estou duvidando que o Senhor tem o melhor para mim. É assim que Deus recebe a ansiedade. Então, calma o teu coração. Creia. Creia. Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Quem crê que Deus está no controle? Glória a Deus. Quero dizer para você, em Cristo, você está conectado com o melhor propósito de vida que Deus estabeleceu para você. Não é para o outro, é para você. Não deixe o inimigo roubar isso do seu coração. Você é assim porque tinha que ser. Você tem o que você tem porque você tinha que ter o que você tem. Deus não dá acima nem a mais. Esse dia eu estava conversando com o Gabriel, e o Gabriel falou para mim: pai, às vezes Deus não dá dinheiro para as pessoas porque Ele sabe que elas vão se perder. E é verdade. Às vezes a gente quer muito dinheiro. Aí Deus dá o dinheiro para a gente dá as coisas para Deus. Por quê? Porque a gente não tem controle da nossa vida com aquilo na nossa mão. E Deus sabe disso. Então, essa noite estava pensando assim, terminou o culto, para o encerramento, eu e o Ari, né, estamos aqui. Falei assim: o que você quer que eu fale? Aí Deus falou isso para mim: fala para eles que eu tenho o melhor propósito de vida para cada um deles. Para cada um. Na sua individualidade, no seu jeito de ser, na maneira como você é. Deus sabe quem você é. E em Deus você vai descobrir quem você é. Amém? Vou repetir: Deus sabe quem você é. E nele você vai descobrir quem você é. Por quê? Porque você não sabe ainda. Você acha que sabe, você não sabe. José talvez não entendesse o que estava acontecendo com ele, mas Deus já sabia lá na frente. Quando ele se tornou governador do Egito, caiu a ficha: meu Deus, valeu a pena. Valeu a pena passar pela cova, valeu a pena passar pela cadeia, valeu a pena. Você vai chegar um momento da sua vida em que você vai olhar para trás e vai dizer assim: valeu a pena. Valeu a pena passar por aquela situação que me fez chorar, que me entristeceu. Hoje eu sei quem eu sou. E aquilo que eu sofri me fez uma pessoa mais forte, me fez uma pessoa melhor, me fez uma pessoa preparada para viver o plano de Deus. Deus tem um plano para todos nós. Falando de Esther,
Ela tinha tudo para ser feliz. Porque ela não conheceu os pais. Não tinha pai, não tinha mãe. Esther foi criada pelo primo mais velho, Mordecai. Aqui ela considerava muito mais, era o primo mais velho. Não era o pai, não era não. Pastor, uma pessoa que não teve pai, que não teve mãe, ou que teve um lar desestruturado, pode ser alguém? Pode. Pode. Por que eu insisto em fazer retiro? Quase todo ano a gente tem prejuízo no caixa da igreja. Quase todo ano a gente fecha o retiro com prejuízo financeiro. Mas eu prefiro perder no dinheiro e ganhar no espiritual. Antes de me tornar pastor de igreja, eu fui pastor de jovens. Durante um bom tempo. Porque Deus colocou um amor muito grande no meu coração pelos jovens. Quando eu entrei na segunda igreja, me tornei membro lá. Eu aprendi a cantar, falei que eu aprendi a cantar e tal. De repente estava lá conduzindo o ministério de louvor. Foi assim. E aí o que aconteceu? Tinha uns adolescentes lá na igreja que faziam bagunça. E ninguém levava fé neles. Não, esses meninos só fazem bagunça. Falei, não. Esses meninos aqui vão ser alguém que vai exaltar o nome de Deus. Aí o que aconteceu? Eu deixei o grupão lá, os pão da boca, vamos dizer assim, e fui com os meninos. Peguei os adolescentes, que ninguém queria. Aí tinha um guri lá que tocava baixo, ele era meio tipo o Alessandro, assim, bruto, nas palavras assim, meio, não, mas esse menino aí fala muito grosso, fala palavrão, fica nervoso. Só falei, não, esse menino Deus vai usar ele. Mas as pessoas não sabiam que por trás dele tinha um lar desestruturado. Via ele, mas não via a casa dele. Às vezes, as pessoas veem só a gente, os nossos defeitos, mas não veem, muitas vezes, as situações que estão por trás da nossa vida. E aquele menino, juntamente com os demais, cresceram. E eu era chato. Ainda sou. Né? E o que aconteceu? Eles começaram a tocar. Começaram a tocar no culto de quarta-feira. Culto de quarta-feira. Aí chegou um dia aqui. Vai tocar no culto domingo. Moral da história, se tornaram a equipe oficial da igreja. Com o tempo. Mas alguém precisou ver que eles tinham valor. Então eu quero dizer para você, assim como Deus nos usou para mostrar para eles que eles tinham valor, eu quero dizer para você, vocês têm um valor muito grande para Deus. Amém. Aprenda a ver isso dentro de você. Você tem um valor muito grande. Não deixe o mundo roubar isso de você. Não deixe o mundo levar você a pensar que você não é ninguém. Você é, e o diabo sabe que você é. Por isso ele tem trabalhado contra a sua vida, para te desanimar, para fazer você achar que você é um zero à esquerda. Ninguém aqui é zero à esquerda. Vocês são filhos do Deus vivo. Vocês são filhos de Deus, ungidos, capacitados por você. Então eu quero que você feche seus olhos. Eu vou orar com você. Eu acredito que tudo que Deus está ministrando no nosso coração é para o nosso crescimento. Pai querido, em nome de Jesus, estamos aqui nessa manhã reunidos mais uma vez. Eu gostaria de estar melhor na voz, mas o Senhor sabe todas as coisas. Eu quero pedir agora, Pai, que o Senhor visite cada coração, que o Senhor fortaleça esses jovens, que o Senhor anime o coração deles, que o Senhor tire todo o entrave, toda barreira que o diabo construiu na mente de alguém aqui, Senhor, para levar essa pessoa a achar que a vida do outro é melhor que a sua vida. Seja homem, seja mulher. Eu quero dizer aquilo que o Senhor colocou no meu coração. O Senhor tem o melhor propósito de vida para cada um de nós. E nós precisamos reconhecer isso. Pai, tira de dentro do nosso coração toda a tristeza,
Tira de dentro do nosso coração toda dúvida, Senhor. Toda dúvida. E todo e qualquer sentimento de revolta. E todo e qualquer sentimento, Senhor Deus, ó Pai, de descontentamento. Descontentamento. Tira agora, Senhor, em nome de Jesus. Trabalha no interior dos nossos corações. Nos fortaleça. Ó Deus, nos levante. Nos use. Senhor, eu tenho certeza que muitas pessoas, quando saírem desse retiro, não serão mais as mesmas pessoas. Sairão daqui diferentes, preparadas para viver o teu plano, para viver o teu propósito. Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por cada um desses jovens que estão aqui hoje, e aqueles que não estão, infelizmente, não puderam estar aqui, mas estiveram conosco nesses dias. Que o Senhor Deus também esteja visitando o coração de cada um deles, Pai, e estabelecendo o teu propósito de bênção em Cristo Jesus. Pai, eu oro neste momento, colocando as nossas vidas em tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém.